O excesso de água, excesso de chuva, não faz bem para nada e nem para ninguém. Hoje mesmo, indo para o trabalho, eu tomei uma chuva. Como você pode observar, a minha garganta está bem ruim, a minha voz hoje não está muito boa. Mas eu ainda vou tentar gravar esse vídeo para você, usando o exemplo de que o excesso de chuva, ele não faz bem nem para a planta e nem para nós. E o vídeo de hoje, então, vai ser atendendo aí ao pedido da amiga inscrita aqui no canal, que é a Wanda Aparecida. Ela colocou um comentário e pediu para a gente fazer um vídeo, por favor, das que não podem ser cultivadas na chuva. Talvez a sua dúvida seja a mesma dúvida da Wanda, então eu separei para o vídeo de hoje 19 suculentas que não gostam de água, que não gostam de excesso de chuva. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Isso Tudo Bem. Quem fala aqui é o Marcos e eu espero que você esteja muito bem. O excesso de água, de chuva, traz o mofo, os fungos, os ácaros e tudo isso toma conta do substrato, vai para a raiz da planta, vai para o caule e por final vai para as folhas. Como já aconteceu várias vezes aqui com essa suculenta aqui, que é o coração partido, que é uma suculenta também que não gosta de muita água, de excesso de encharcamento. Já tivemos outras aqui no cultivo, perdemos, porque ela vai umedecendo o caule vai apodrecendo e aí o caule para de levar nutriente para as folhas. E por consequência as folhas começam a manchar e cair. Como é o caso da Jade também. Eu não sei se já aconteceu com você, mas aqui nós já tivemos Jades que estavam bonitona, indo a todo vapor, e de repente começou a encher de mancha negra, de olho de pombo, e as folhas começaram a amarelar e depois cair todas. Só ficou o tronco, e na sequência o tronco também caiu. Apodreceu todo e tombou. Então o vídeo de hoje ele vai servir como um alerta para você que gosta realmente dos cactos suculentas, mas que não tem aí uma estufa, um lugar coberto para poder cultivar. Como é o nosso caso. Nós cultivamos ao tempo, então a gente procura dar para elas aí um substrato bem drenável, com mini brita, caco de telha, caco de tijolo, coisas pequenininhas que vão fazer o substrato ficar mais drenável. E a suculenta de número 3 também, que não gosta de muito encharcamento, é o Best Beans, que também é uma suculenta que não suporta encharcamento, seja de água de mangueira, água normal, ou água de chuva. O encharcamento faz apodrecer o caule e na sequência as folhas começam a encher de mancha negra e se você não tomar cuidado e não salvar a planta a tempo, é capaz de perder ela porque as folhas caem todas. Tem suculentas que passam por esses períodos de muita chuva numa boa e que suportam aí um certo encharcamento, mas essas do vídeo de hoje realmente não suportam, como é o caso da Gila. A Gila também, ela não gosta de muita rega. Quando a gente pode controlar a rega, a gente rega uma vez por semana, mas em períodos de chuva não tem como controlar, então tem que ficar atento e sempre tirar as folhas que aparece a mancha negra, mais conhecida aí como olho de pombo. E este ano essa mancha negra, ela está muito forte aqui no nosso cultivo. Muitas suculentas eu já observei com essa mancha. Então fica para você a dica. E se você tem essas no cultivo, fique bem atento e atenta, porque esse ano o fungo da mancha negra está muito forte realmente. E hoje nós só temos essa Gila aqui desse tamanho, essa Gila gigante, porque toda época de chuva a gente tem um cuidado redobrado com ela para evitar aí a perda dela. Porque se deixar ela num canto ali isolada por muito tempo e não for olhar, corre o risco de quando você for olhar, a planta já está toda destruída. E vamos seguindo para a suculenta de número 5, que também não suporta muito encharcamento, muita água. Essa daqui que é a Darth Vader. Suculenta muito lindona, não dá trabalho no cultivo, mas em períodos de muita chuva é muito importante ficar atento, porque ela também é mestre para dar aí a mancha negra, o olho de pombo. A suculenta de número 6, que também não suporta muito encharcamento e não gosta de muita água, é a Crispate Beauty. Ela tem uma folha bem gordinha, bem retorcida e realmente ela não suporta encharcamento. Aqui no nosso cultivo nós quase perdemos uma outra muda por questões de excesso de água em período de muita chuva. Então nós já ficamos atentos e toda vez que começa a chover por mais dias seguidos, nós já retiramos ela da chuva. E uma dica que eu deixo para você também é toda vez que você vê
a sua suculenta liberando haste floral agora no período de chuva, de muita umidade, é não deixar essa haste muito tempo. Embora a gente goste de curtir aí a floração, é realmente muito bonito, mas nesse período toda a haste floral ou haste de muda que aparece, eu espero ela crescer só um pouquinho e já venho nela e já faço aqui uma poda de beliscão mesmo. Se não tiver uma tesoura por perto, já faço aqui uma poda de beliscão e já separo essa muda, porque se deixar ela enche de cochonilha e se der bobeira enche até de fungo. Então não vale a pena arriscar e deixar nesse período, porque através da haste pode vir algum fungo mais violento e passar para a planta maior, para a planta mãe, e destruir essa planta muito rápido. Essa pequenininha eu vou deixar um pouquinho, mas vou tirar logo em seguida. E a suculenta de número 7, que também não gosta de água, de excesso de água, de muito encharcamento, é essa daqui, que é a Perle. A Perle nós temos algumas aqui no cultivo e nós só conseguimos mesmo sucesso no cultivo dela a partir do momento que nós entendemos que regar ela é necessário quando ela começa a dar uma leve desidratada nas folhas. Então só se na sua região realmente não for uma região de chuva, que você consegue controlar a rega dela, você rega aí uma vez por semana. Aqui no nosso cultivo, por exemplo, já tem quase um mês que nós não regamos as nossas suculentas, porque quase toda semana está chovendo e o clima está oscilando muito. Tem dia que chove, tem dia que fica nublado. Então a gente nesse período nem rega para evitar realmente os problemas com o apodrecimento. Que é o que acontece muito com a de número 8, que é a Black Prince, que também não gosta de muita água, não gosta de excesso de encharcamento. E aqui no nosso cultivo, quando não está no período de chuva, a gente só rega ela quando a gente percebe que ela realmente está dando uma leve desidratada, uma leve murchada nas folhinhas de baixo. Já em período de chuva prolongada, a gente nem arrisca deixar ela no tempo, porque essa daqui realmente, se ficar encharcada, é apodrecimento total. Não só de caule, mas geral. Ela apodrece toda e rapidamente cai todas as folhas. E tem algumas suculentas que não é nem frescura e nem o mimimi, né, que é tanto falado. É uma questão de cuidado mesmo, porque se você tem um cachorrinho, você não deixa ele na chuva. Se você vê que a sua roupa já está seca no varal e a chuva está vindo, você recolhe. Então o mesmo pode ser feito com algumas suculentas. Viu que está chovendo demais e que a sua suculenta vai ser prejudicada, vai encher de fungo, a melhor coisa que você pode fazer é realmente colocar ela num lugar coberto. Como é o caso da de número 9, que é essa daqui, que é a carunculata, que também não suporta muito encharcamento, não gosta de muita água. Em períodos que a gente pode controlar a rega dela, a rega é uma vez por semana, mas em período de chuva, a gente já coloca ela num local onde dá para retirar ela do tempo. Isso que eu estou falando aqui se aplica mais para quem tem menos planta, para quem tem pouca planta. Para quem tem muita, realmente não consegue tirar todas, porque se não tiver uma estufa, não tem nem como guardar. No nosso caso mesmo, são algumas só que dá mais problema, então a gente faz esse tratamento diferenciado para elas. Mas a maioria fica realmente ao tempo, tomando sol e tomando chuva. E à medida que a gente vai cultivando, a gente já sabe aí quais são as que dão mais problemas em períodos de chuva e que dão mais problemas por causa de água. Como é o caso da Barão Bold. Ela chegou aqui no nosso cultivo e ela estava indo muito bem no período de outono e inverno, mas assim que começou a chuva, ela já começou a dar uns probleminhas, começou a dar umas manchas negras. Então eu percebi que ela realmente não pode ficar no tempo. Então agora eu já dou para ela aí um cuidado mais diferenciado. E vou deixar ela como a de número 10 do vídeo de hoje, que não gosta de água, não gosta de excesso de água. A de número 11 é a Lola, que é uma suculenta que também não gosta de muita água, de excesso de água. E em períodos de chuva também, ela já está na mesma baciada da Barão Bold. Então a gente coloca num lugar aqui onde ela toma o sol da hora certa. E se caso chover, ela não toma a chuva toda, não toma muita chuvarada. E já vou seguindo então para a de número 12 do vídeo de hoje, que também não gosta de muita água, de encharcamento. E em período de chuva, a gente encontra muito delas aqui, toda melada, toda fungada, apodrecendo. E nós ainda temos dessa planta, que é a Capitella Campfire,
no cultivo, porque realmente ela é muito brotadeira, então a gente coloca a muda dela para todo lado e quando dá problema numa, tem sempre mais algumas ainda para salvar a espécie. Mas se ela fosse uma planta que não desse tanta muda, nós já não teríamos mais dela no cultivo, porque realmente quando ela funga para valer e ela se destrói muito rápido, né? A gente começa a perceber que ela está dando um probleminha e rapidamente ela já se destrói, ela praticamente se derrete de tanto fungo e mofo e oídio que ela pega. A sorte é que ela dá muita muda, vai soltando muitas mudas entre as folhas, então a gente destaca e espalha ela para todo lado aqui, para poder continuar salvando a espécie dela, porque ela realmente é uma planta bem bonitona. E a suculenta de número 13, que é a goiabinha, essa daqui também não gosta de muita água, de encharcamento. Nós começamos a ter sucesso no cultivo dela depois que nós começamos a colocar o carvão no substrato. Porque o carvão, quando a gente coloca ele no substrato, ele fica uns pedaços e esses pedaços ajudam o substrato a ficar mais drenável. E isso ajuda muito suculentas, igual a de número 14, que é a suculenta pompom, a sobreviver em um substrato um pouco mais molhado. Elas realmente não gostam de água, de excesso de encharcamento, mas elas ainda vão bem num substrato mais drenável, mais aerado. E seguindo então para a suculenta de número 15, que também não gosta de muita água, de muito encharcamento, que é a Calea argentea. Normalmente essas branquelas, elas não gostam de muita rega e de muito encharcamento de solo. Como no período de chuva não dá para realmente controlar 100%, então é importante colocar elas também num substrato bem drenável, bem aerado. Outra dica que eu posso deixar para você que a gente usa bastante aqui no nosso substrato também é a mini brita. Ela deixa o substrato bem mais drenável. A suculenta de número 16, que também não suporta muita rega, não gosta de muita rega, é a Super Boom. A Super Boom, quando a gente pode controlar a rega dela, aqui no nosso cultivo em período mais quente, a gente rega ela aí uma vez por semana e ela vai muito bem no cultivo. Em períodos de chuva, realmente não dá para controlar também 100%, então a gente deixa ela aí 1 dia, 2 dias na chuva e depois já coloca ela no local onde ela toma menos chuva. E é bem importante colocar todas essas suculentas no mesmo arranjo ou no mesmo vaso, porque aí fica mais fácil de você fazer esse controle em períodos de chuva. Como é o caso da punita, que eu vou deixar ela como a de número 17 do vídeo de hoje. Essa daqui realmente ela não suporta substrato encharcado. Chuva, passou de 1 dia de chuva, ela já começa a apresentar a mancha negra e ela vai dando um fungo pelo caule que vai apodrecendo todas as folhas dela. Então é bem necessário tomar muito cuidado com ela se você tiver no cultivo ou quiser ter. É uma suculenta lindona, muito bonita, mas essa aqui eu costumo dizer que ela é igual aquela música que fala que é complicada e perfeitinha, porque o que ela tem de bonita, ela tem de complicada para cultivar em períodos de chuva. Ela realmente não gosta de muita água. As nossas aqui elas vão muito bem em período de outono e inverno, que normalmente não chove, mas quando começa a chover, elas também já começam a apresentar alguns problemas. E a suculenta de número 18, que não gosta de muita água, de muito encharcamento, são os cactos. Vou aproveitar esse aqui, ó, que é o rabo de macaco, está com a floração muito bonita. Eu falei no vídeo anterior sobre ele, dando dica aí sobre um adubo que a gente utiliza aqui, e depois que a gente começou a utilizar, começou a liberar a floração, e está com a floração muito bonita neste momento. Então eu queria aproveitar essa floração para poder mostrar no vídeo de hoje e falar que realmente os cactos não exigem tanta rega. Os nossos aqui, eles passam pelo período de chuva numa boa, sem dar muito problema, mas é porque o nosso substrato realmente ele é feito com a mini brita, e quando a gente não tem a mini brita naquele momento que está preparando o substrato, a gente coloca até mesmo um pedacinho de tijolo quebrado ou de telha quebrada para dar uma drenada nesse substrato. E enquanto eu mostro aqui os cactos para você, eu vou deixando essa dica aí porque aqui no nosso cultivo nós usamos 2 tipos de substrato. Nos períodos que não chove, eu costumo usar material orgânico no substrato para deixar ele mais leve, mais aerado, igual eu já mostrei aqui usando aí folha em decomposição, por exemplo.
Só que no final do ano eu faço essa troca. Em vez de colocar a folha em decomposição, eu coloco a mini-brita ou pedaço, né, de telha, pedaço de tijolo no meio do substrato para ele ficar mais drenável ainda, a água escorrer e ir embora logo e a suculenta não ficar encharcada. A Milky Way eu vou deixar ela como uma suculenta de número 19, que não gosta de muita água, de muita rega, de muito encharcamento. É uma suculenta muito bonitona, muito tranquila de cultivar, multiplica muito, mas realmente ela não gosta de muito encharcamento. Então, se você tem dela no cultivo ou quer ter, evita nos períodos de chuva deixar ela em vaso muito encharcado. E também não passar muitos dias sem olhar a sua planta. Normalmente a gente tem a mania de dizer que a suculenta ela fica bonita quando você esquece ela lá no canto e passa muitos dias sem ver. Quando você vai ver, ela está desenvolvida. Só que nos períodos de chuva, a gente não pode fazer isso. A gente não pode deixar a suculenta isolada, abandonada, porque você indo lá e tirando aquela folhinha que está apodrecendo todo dia e jogando fora, longe do seu cultivo, isso vai ajudar a manter as suas plantas mais saudáveis e evitar o apodrecimento, porque ainda dá prazo de salvar caso dê algum problema aí na sua suculenta por causa do excesso de água de chuva. Porque realmente nesse final de ano as coisas complicam mesmo. Como eu falei no início do vídeo, hoje eu tô todo rouco aqui porque eu tomei uma chuva. Então, da mesma forma que esse excesso vai fazendo mal pra gente, faz mal para a planta também. Porque o excesso de umidade, ele causa aí um mofo. Esse mofo, ele faz mal pra gente. Quantas pessoas são alérgicas, né, que tem problema com mofo no final do ano, períodos de chuva, assim são as plantas. Este mofo, essa umidade, traz muitos problemas para elas e é por isso que nós temos que ficar bem atentos também para não perder as nossas plantas. E essas foram as dicas do vídeo de hoje, espero que tenha sido útil para você. Se gostou e não for inscrito ou inscrita no canal, eu vou te pedir que se inscreva, deixe um joinha, ativa o sininho de notificação que o YouTube manda todo vídeo novo que eu postar aqui para você. Combinado? Então tá bom então. Para você que ficou até o final do vídeo, agradeço pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.